minhas dicas é você. Tá muito youtuber isso, né? Então, eu tenho um irmão mais novo, né? Ele é 11 anos mais novo que eu e agora ele vai se casar. E aí, o que acontece? Outro dia ele chegou pra gente, ele tava aqui almoçando e ele chegou pra mim e pro meu marido, né? Nós temos já 17 anos de casado. E ele falou, e aí, vou casar, que dica vocês me dão? E eu adoro esse assunto, e claro que eu falei, que bom que você perguntou. E aí a gente ficou ali conversando. Foi um papo bem legal, eu dei dicas, meu marido deu dicas, a gente entrou em acordo ali do que a gente realmente teria feito diferente ou teria começado a fazer antes. E eu resolvi compartilhar isso aqui com você, por quê? Eu acho que se fosse possível a gente ter um roteiro das etapas da vida, seria maravilhoso, você não acha não? Já me pede aqui nos comentários, me manda um roteiro da vida, quais são as etapas da vida, o que acontece na vida, isso é legal, né? A pessoa tem um roteiro das etapas da vida, do casamento, dos filhos, isso é legal, né? Se você quiser algo parecido, coloca aqui embaixo pra mim. Então, e aí eu fiquei pensando que seria legal, eu casei muito nova, né? Então eu fui aprendendo tudo na prática, eu sempre fui uma pessoa que estudei muito, a minha cabeça sempre funcionou assim, eu tenho um problema, alguém no mundo já resolveu esse problema, eu preciso aprender com quem já resolveu esse problema, porque daí eu encurto o caminho. Então eu sempre fui com esse pensamento, então eu procurava solução, me planejava, testava aquilo que eu tinha aprendido, ajustava e assim eu fui seguindo a minha vida. E eu acho que certas coisas, se a gente tivesse uma orientação, seriam muito mais simples, seriam muito mais fáceis. Então se você está pensando em se casar, ou se você está casado, mas o relacionamento ou está desgastado ou você sente que poderia ser melhor, eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar bastante. E não é aquela coisa de sempre assim, beijo na boca, isso é importante, mas não é assim. A gente vai falar de um âmbito um pouco mais amplo e mais complexo, né? Pensando na vida em família mesmo e só não no casal. E aí eu fiz uma colinha aqui para não esquecer, então são 5 dicas que eu acho que são infalíveis. E por que eu acho que elas são infalíveis? Porque algumas delas a gente demorou demais para fazer e a gente sentiu os impactos disso na nossa família e a gente enquanto casal. Então a gente às vezes perdeu muito tempo, isso não tá na dica, mas já anota aí que são dica 0. Não tá aqui nas 5, mas eu acho que a gente perde muito tempo às vezes ou com a nossa família de origem, ou com o que as pessoas vão achar da gente, ou com aquilo que a gente fica focado em construir uma vida que é o que as pessoas disseram que era o certo. E a gente fica tentando agradar e tudo mais e não foca onde realmente deve focar, que é na nossa própria vida. E aí, baseado nisso, quais foram os erros que a gente cometeu, coisas que a gente demorou para fazer, né? Que só depois de um tempo, já com os filhos, que a gente foi virar essas chaves, tá? Anota aí. E depois já me conta se você pratica isso aí, se fez sentido para você, se mudou, coloca em prática o que é que mudou. E se você tem outra dica aí para compartilhar com a gente, com a galera, com essa comunidade, comenta aqui também que a gente quer saber. Então, a primeira coisa é, tenha uma vida de casal, sempre priorize o seu cônjuge. O que é isso? É um pouco dessa dica 0 que eu falei pra você. Então, quando você tem em uma situação, no seu dia a dia, na sua vida, e você tem a dúvida, minha mãe falou um jeito, meu pai falou de um jeito, a minha família pensa de um jeito, tá, mas qual é o jeito do casal de pensar? Então, quando você for viver a sua vida, o seu cônjuge tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Vocês vão decidir as coisas juntos, entre vocês, entre o casal, e a gente até brincou com ele, né, que ele vai casar e literalmente mudar. Eu falei, nossa, isso seria ótimo, por quê? Quer dizer que a gente não é possível viver com as nossas famílias? Não, mas quando você é jovem, você se casa, falou a pessoa velha, né, madura, eu sou jovem, mas eu tenho muita experiência nesse mundo e às vezes eu me sinto velha. Então o que acontece? Você tá jovem ali, se casando, quando você se distancia das pessoas com quem você sempre conviveu para criar a sua própria identidade de casal, isso te dá muito mais liberdade para você experimentar a vida como você realmente quer que ela seja e não como te falaram que ela deve ser, sabe? Isso evita muitas frustrações. Se você ainda vai casar, faça isso, né? Case e mude de preferência. Se você já é casado, tente fazer isso, né? Se afaste um pouco dos conceitos que contaram para você e comece a realmente conduzir uma vida que o casal quer viver, tendo experiências, e a gente vai errar mesmo, e tá tudo certo. Isso é um ponto muito importante, nós vamos errar. A questão é o que a gente vai fazer depois que a gente errar. Segunda dica, administre o seu dinheiro. Eu sempre brinco que é uma coisa assim, acho que é um funk, né? Ado, cada um no seu quadrado. Aquilo devia virar um dito popular. Porque não tem nada mais certo. Se cada coisa e cada pessoa ficar no seu quadrado, a gente
diminui muito os problemas. Então as pessoas, por pensarem que estão em um relacionamento amoroso, acham que o dinheiro não tem que ser incluído na relação, que o dinheiro não tem que ser conversado, que o dinheiro não tem que ser discutido, que o dinheiro não tem que ser administrado. Isso é um grande erro. Por quê? Porque a portaria tá me ligando. Oi. Então, por estar em um relacionamento amoroso, muitas das vezes as pessoas acham que o relacionamento amoroso a gente tem que conversar só sobre o que é de amor, só aquilo que é fofinho. Não! Vocês estão em uma vida e as coisas, os sonhos, as conquistas, o dinheiro, ele precisa entrar no quadradinho do dinheiro. A gente não vai misturar. Vamos conversar sexo e dinheiro ao mesmo tempo. Vamos conversar romance e dinheiro ao mesmo tempo. Não, mas uma hora a gente vai conversar sobre romance, uma hora a gente vai conversar sobre dinheiro. Então, sim, esse assunto ele tem que existir. Por quê? É com dinheiro que a gente realiza sonhos, que a gente dá, quando a gente for ter filhos, aquilo que a gente quer para os nossos filhos. É com o dinheiro que a gente constrói a vida que a gente quer viver. É com o dinheiro que é possível ter um casamento ainda melhor. Você tem condição de ter mais romance, de ter mais experiências incríveis, né? Então, dinheiro é sim importante. Não negligencie isso na sua relação. Se você já está casado e você negligencia, vocês não conversam, vocês não fazem plano, vocês não administram dinheiro, a chance desse relacionamento ruir por uma, não diria nem compatibilidade, né? Mas por um não acerto daquilo que vocês querem em relação ao dinheiro e construir na vida, as chances são grandes, tá? 3, não seja engolido pela rotina. E aí o meu marido estava aqui lanchando, eu falei, amor, você concorda? Foi isso mesmo que a gente falou, né? Aí eu falei, não seja engolido pela rotina. Ele, não, mas tem a rotina é muito importante. Então para não ser engolido pela rotina, tenha a rotina. E é mais ou menos isso. Ontem a gente recebeu amigos em casa, que a gente já estava alguns meses sem ver, e sabendo que eles vinham, eu coloquei meu filho para dormir no horário, mas ainda uns minutinhos mais cedo. Para quê? Para que a gente tivesse liberdade quando eles chegassem. Então, essas coisas de você saber o que você tem na sua semana, o que tem no seu dia, qual as atividades, quais são as atividades dos filhos, do cônjuge, da administração da casa. Se você tem o controle de tudo isso, você sabe onde você vai ter janelas de tempo para incluir um tempo a sós. Né? E aí, se a gente foca excessivamente no trabalho, se a gente foca excessivamente na organização da casa, ou se a gente não tem rotina com os filhos, a gente se perde, é engolido nisso. Porque quando você tá namorando, tá cada um na sua casa, a gente se encontra, a gente vai jantar, é tudo muito gostosinho. Quando você tá morando na mesma casa, que existem às vezes alguns conflitos, existe a sobrecarga, existem situações de decisão, de tomada de decisão que são difíceis, existe o trabalho, existe o crescer na carreira, existe o empreender, é muito fácil todas essas nuances engolirem o casal e não sobrar tempo para o casal. Não deixe aquilo que é diário, aquilo que é rotina, aquilo é monótono, tirar o romance, tirar a sexualidade, tirar os tempos que vocês podem ter de maneira individual. Por isso, para não ser engolido pela rotina, tenha rotina. Você sabe fazer rotina na sua casa? É um assunto que você gostaria de saber? Eu gosto muito de rotina, de falar sobre rotina, de organização dos horários, como que você administra tudo, né? Filho, casa, marido, o dinheiro, o trabalho. Escreve aqui pra mim aqui embaixo se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, que depois eu trago mais, eu acho bem interessante. Outra coisa muito, muito, muito importante, que nesse dia eu falei com meu irmão, que foi uma coisa que a gente implementou aqui em casa de uns tempos pra cá e fez total sentido, que é: delimite as áreas de domínio de cada um do casal. O que é isso? Principalmente quando você está em uma relação em que as duas partes são dominadoras, controladoras, que precisam saber tudo o que acontece nos mínimos detalhes, o que é comum acontecer? Vocês brigarem por controle. Então, eu quero do meu jeito, o outro quer do outro jeito. Sabe aquela pessoa que o marido tá fritando um ovo, a mulher tá ali falando pra ele que não é assim. A mulher tá dirigindo, o marido tá ali falando que não é assim. E aí, o tempo todo um ensinando pro outro, isso vai perdendo o encanto, né? Então, o que é legal? Qual é a área que você domina, você toma decisão, você decide, e isso tem a ver com o alinhamento, os valores do casal, e quais são as áreas que ele decide, ou vice-versa, né?
que ele decide e que ele fala, tem que ser assim, a decisão é minha e fim. Então delimite isso, por quê? Se vocês são controladores e brigam por esse domínio, se cada um tiver o seu território, o seu limite para poder ter domínio, vocês dois vão ficar satisfeitos e um não vai ficar invadindo o espaço do outro. Então, por exemplo, aqui em casa, as questões que são a administração da casa, rotina, as questões que envolvem mais escola e filhos, são de minha responsabilidade. Aquilo que envolve mais questões financeiras, como aplicação, investimentos, tomada de decisão de novas compras e tudo mais, é do meu marido. Então, aquilo que a gente vai mudar, tomar uma decisão diferente ou fazer diferente daqui para frente, a gente senta, conversa, tomamos a decisão em conjunto e depois cada área vai seguir e fazer aquilo que precisa ser feito, certo? Mas aquilo que é rotineiro, do dia a dia, eu tenho meu espaço de domínio, ele tem o dele. Isso melhorou significativamente porque a gente parou com essas coisas de brigar pelo controle. E aí, quando ele vinha na minha área da palpite, eu dizia, então, esse é o meu território. Quando eu ia no território dele da palpite, ele dizia, então, esse é o meu território. E assim a gente se ajustou muito mais facilmente. E teste isso aí, isso parece simples. O que acontece? Às vezes a gente vê uma coisa simples e não coloca em prática por parecer simples demais. E a gente perde a oportunidade de elevar as nossas relações, a nossa vida para um patamar de muito mais refinamento, de muito mais polimento, de muito mais performance. Então teste isso se você ainda não fez. E depois me conte aqui, depois de uma semana, 2 semanas, a diferença que faz, você vai ver. Vai ver que vai sobrar até mais tempo para namorar e beijar na boca. Dica 5, e muito, muito, muito importante. Quando você for ter filhos, se prepare. Ah, mas eu já tenho filhos. Se prepare. Por quê? Os filhos, eles sempre vão mudar de etapa de desenvolvimento. A vida vai mudar, né? Nós estamos em uma situação de pandemia que nós não esperávamos. O que isso impacta no desenvolvimento de uma criança, na fase que ela está, no ritmo e rotina que ela está vivendo, na expressão da vontade dela? O que tudo isso impacta? Como isso impacta na vida da rotina do casal, da família? Nós precisamos entender, sim, enquanto pais e mães, de desenvolvimento infantil. Nós precisamos entender, sim, dos papéis dos filhos e dos pais. Nós precisamos entender qual é o papel da mãe, qual é o papel do pai, qual é o papel do marido, qual é o papel da mulher. Porque senão tudo vira uma grande confusão e aí fica ou tudo terra de ninguém ou todo mundo fazendo a mesma coisa. E a gente perde a oportunidade de ter um crescimento saudável e leve dos nossos filhos e a gente perde a oportunidade de continuar vivendo enquanto casal. Então, o que eu percebo? As pessoas romantizam a maternidade, as pessoas romantizam o que é ter filhos ou têm filhos pelos motivos errados. E quando a situação chega no dia a dia, fala, opa, peraí, parece que não era bem isso. E sim, por que não era bem isso? Porque ninguém fala sobre. Então, a gente vê propagandas de margarina, né? Como se a vida fosse perfeita e como se ter filhos fosse só conto de fadas, e de certa forma é muito gostoso, realmente, é muito maravilhoso, é como se fosse um conto de fadas, mas existe a parte burocrática, anote isso aí, é uma coisa que ninguém fala. Na família existe a parte burocrática. Se a gente fosse pensar na família como empresa, as coisas seriam mais facilitadas. Nossa, que fria, que não tem amor nessa família. Não, gente, é entender que, lembra que cada coisa tem o seu quadrado? Se eu penso no amor, no quadradinho do amor, e eu me relaciono com presença e amor nesse quadradinho, mas na hora da burocracia, que é escovar o dente na hora, deitar na hora, tem tarefa para fazer as partes burocráticas. Se eu tirar o amor dessa parte, não quer dizer que eu não vou amar? Entenda bem, não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que nesse momento é a hora da burocracia, então eu vou tratar, eu não vou me ofender, eu não vou levar isso pro pessoal, eu não vou ficar com dor de cotovelo e pensar que a pessoa não me ama. É a parte burocrática da situação. Esteja preparado para lidar com os filhos na parte burocrática, porque amar você vai amar. O amor, ele é construído pela intimidade, que é construído pela constância de convivência. Então o amor, ele vai ser construído, isso vai ser natural. A questão é, quando a gente não entende a burocracia da situação, a gente começa a jogar isso pro lado do amor e do vínculo e as coisas começam a não ficar boas, certo? Então, não tem filho? Se prepare para ter. Já tem filho? Se prepare para esse momento que o seu filho está vivendo. Quantos anos ele tem? O que ele precisa saber? O que ele já está pronto para fazer? O que ele está motivado para fazer? Você sabe? É importante saber. Dentro disso também, é interessante quando a gente volta lá no primeiro. Se mantenha enquanto casal. O seu cônjuge é a parte mais importante. Não é porque você se tornou pai e mãe que você deixa
deixou de ser um casal. Então isso também é muito importante. Tenho filhos, mas continuo sendo um casal, continuo com romance. A vida sexual não deixa de existir por causa disso. Vocês precisam aprender um novo jeito de funcionar depois que os filhos chegaram. Porque senão fica pesado a existência do filho nessa família, certo? Isso já aconteceu em algum momento? Você falou, meu Deus, deixa eu arrumar meu burro, o que eu fiz da vida? Por que eu fui testar de menino? E aí, por quê? Porque tá havendo aí uma desorganização e uma desinformação. Então se prepare, tá? Então essas são as 5 dicas. Tenha uma vida de casal, administre seu dinheiro, não seja engolido pela rotina, defina áreas de domínio e se prepare para os filhos, certo? E aí eu vou dar mais 2 dicas extras, né? Porque eu fiquei aqui pensando depois com os meus botões, troquei uma ideia ali com meu marido, falei, acho que tem 2 dicas muito importantes, que são coisas que a gente começou a fazer também de uns anos pra cá e agora a gente tem refinado isso, que é, tenha clareza do que você quer enquanto família. Nossa, mas eu não sei. Ok, comece a pensar sobre isso. Depois eu até vou gravar um vídeo aqui falando sobre valores em família, como que você decide mais ou menos essas coisas, ter clareza. Você não vai ter todas as respostas o tempo todo e tá tudo bem. E talvez a clareza que você tem hoje da família que você quer ter, daqui uns anos isso não seja mais uma verdade, você tem que rever isso e tá tudo bem. Então alinha a sua expectativa em relação a isso. O que eu quero dizer? Tá, nos próximos 2 anos, o que vocês querem viver enquanto família? Qual é o tipo de vida que vocês querem viver? Qual é o tipo de experiência no dia a dia? Como vocês querem que esse dia a dia seja? Isso é importante ter essa clareza. E, seguindo, puxando o gancho disso, celebre. Então, se você está vivendo uma vida em casal, cuidando do romance, cuidando da sexualidade, cuidando dos filhos, cuidando do dinheiro, entendendo para onde vocês estão indo, vocês vão ter o quê? Mais conquistas. Então, eu tenho conquistas. Se eu administrei o meu dinheiro, eu sei quanto eu tenho que guardar para a próxima viagem. Eu sei quanto que eu tenho que guardar para a minha reserva de emergência. Eu sei quanto custa a escola de um filho e que ela vai aumentando de valor conforme ele cresce. Dentro disso, se você tem clareza para onde você está indo, você vai conseguir administrar essas coisas com mais facilidade e aí você vai ter mais conquistas. Quando essas conquistas chegarem, celebre, comemore. Uma vez eu estava fazendo um exercício e alguém me perguntou assim, liste aí quais foram os seus feitos nos últimos 10 anos. Falei, tá. E aí eu fui listar, tinha tanta coisa que eu não tinha parado para celebrar. A partir disso, a gente começou a dar mais importância para isso. E o nosso foco para esse ano, para agora, daqui para frente, é fazer isso ainda mais, porque eu acho que a gente ainda faz pouco. E eu falei para você, eu vou trazer aqui coisas que eu estudei, que eu testei, que eu vi que funciona e coisas que eu percebi que a gente devia ter feito antes. Que se a gente tivesse feito antes, a vida teria sido melhor, mais fácil, mais gostosa. E uma parte importante seria isso, porque nós 2, muito executores, nós somos muito bons em colocar os planos em prática e alcançar os nossos objetivos. Só que a gente atinge os nossos objetivos, mas a gente celebra pouco as nossas conquistas se a gente for fazer um comparativo. E quando eu percebo que a gente começa a fazer isso, fica tudo muito mais leve, mais gostoso o próximo objetivo. Então, é uma coisa simples, eu recebi um aumento, celebrem. O filho começou a andar, celebrem. Conseguimos uma escola melhor, celebrem. Ou conseguimos um tempo porque a criança dormiu mais cedo, a gente conseguiu organizar a rotina, celebrem. Nas pequenas, nas médias e nas grandes coisas. Por quê? Isso vai dar fome de vida para vocês terem ainda mais conquista. Certo? Então, essas foram as 7 dicas, dando para você aí 2 dicas extras, porque eu realmente acho que se tivesse um mapa, se tivesse um guia, um roteiro, essas 5 dicas com essas 2 a mais seriam tudo de bom para viver uma vida mais leve, com mais presença e com mais significado enquanto casal. Quando a gente faz isso, sobra mais tempo para aquilo que é importante, que é o amor, que é o romance, que é o sexo, que é o gostosinho. Por quê? Porque a gente cuidou das partes burocráticas, a gente teve clareza e a gente cuidou e se preservou da gente enquanto casal, tá? Conta pra mim aqui embaixo se você já faz alguma dessas coisas, o que você conseguiu fazendo essas coisas. Eu já sabia, eu já coloco na minha vida. Conta aqui pra mim quais foram os resultados que você teve disso. Nossa, não, eu não pensei, eu fazia só metade, fazia só 1 ou 2. Nossa, que legal saber disso. Conta aqui pra mim também que eu quero saber o que você achou. E meu irmão vai ter que vir aqui depois contar, né? Se ele colocou em prática ou não, o que muda na vida dele, ele ainda vai casar daqui uns dias. Conta aqui pra mim que eu quero saber quantos filhos você tem, o que você acha que devia mudar, o que mais que você gostaria de saber sobre esse tema de família, de casal, de organização, de rotina, de filhos. Conta aqui pra mim. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que tem que viver uma vida mais leve, uma vida mais
mais presente, uma vida que faça mais sentido por essa pessoa ter escolhido viver uma vida em família. E também curta para eu saber que você gostou, porque isso me incentiva a trazer mais conteúdos assim, certo? E se inscreva no canal, porque a gente vai ter vídeos aqui às quintas, de vez em quando às terças, e assim você recebe notificações, porque a gente ainda não tem horário fixo. Então marca lá para você receber notificação quando surgir vídeo novo. E comenta que eu quero saber o que você achou dessas dicas e o que você já tem feito aí na sua vida, no seu dia a dia, certo? Então obrigado por estar aqui junto comigo. Você viu, deu para perceber que eu adoro esse tipo de assunto, né? Eu fiquei empolgada, falei mais como da cobra, mas foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua presença. A gente se vê em um próximo vídeo. Um beijo, tchau!